Em que ilha do Caribe podemos ver moças fantasiadas de Jennifer Lopez? E por que, em Porto Rico, os políticos têm de enfrentar um palhaço nos programas de televisão? Por que foi preciso esperar 20 anos para ver uma novela local na TV? A TV dos porto-riquenhos começa agora. Pareja Thunder y Lightning se miden a los Texas Outlaws. Regresa el Ratings Café Live. Y el domingo... Este oeste, mi América. Puerto Rico. Aquí estamos. Se passarmos de um canal para outro na TV de Porto Rico, é muito provável que nos deparemos com duas mulheres discutindo política. Diga, como você sabe se um político está mentindo? Nena, isso é super fácil. É muito fácil. É mesmo? Mas como você faz? Eu sei que um político está mentindo quando 1. Ele está de olhos abertos. 2. Sua boca está aberta. E 3. Seus lábios se mexem. Ah, normal. Anormal é o nome desse programa político em que se fala com muita seriedade da política de Porto Rico. O apresentador recebe políticos que vêm convencer o eleitorado. E isso é o que é imprescindível aqui para apontar e sair do atolladero colonial com todo o instrumental de poder que conlleva a soberania plena da independência. Señoras y señores, acaban de escuchar las 3 posiciones de los 3 partidos más importantes de este país sobre lo que va a pasar en el debate. Mucho debate, 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 pero el que sabe de bola y el que va a... Porém, quando se é um político em Porto Rico, é preciso saber encarar o súbito aparecimento de Papo Swing. Os políticos são muito formais. Papo Swing entra no estúdio e os trata como se fossem amigos de longa data. Faz as suas piadas e, se alguém é do partido de direita, ele cai em cima. Se é do partido de esquerda, cai em cima também. O que ele faz é tornar o programa mais leve, porque é um programa um tanto quanto pesado com toda a política e as entrevistas. Papo Swing é um personagem da cultura popular inspirado na comédia dell'arte. Foi criado há 20 anos por Raul Carbonell, um ator dramático que é também advogado. Depois de passar vários anos desaparecido, Papo Swing ressurgiu em Ah, é Normal. Esse personagem que criei chama-se Francisco Aquabela Bela Flores, de apelido Papo Swing. É um personagem muito pitoresco. Nos anos 80, 90, provocou uma euforia generalizada no país. E é muito interessante observar que ele remonta às raízes do humor popular. Pertence àquilo que é próprio de cada povo, a sua maneira de celebrar, a sua maneira de se divertir. É isso que representa esse personagem. Bueno, llegó la hora de la tiendita cañona y la quincalla de papo, ¿qué me tiene? Espérate lo que tengo ahí, era ska, castígalo con tu voto. Era la otra, era la otra. Ska, out of order. ¿Y eso es verdad? Esto está cañón. Esto está cañón. Porto Rico é uma ilha de 4 milhões de habitantes, um pouco maior que a Córcega, localizada ao sul de Santo Domingo. É uma ex-colônia espanhola vendida para os Estados Unidos em fins do século XIX. Desde então, Porto Rico goza do status de Estado livre associado aos Estados Unidos. Ou seja, os porto-riquenhos têm suas próprias leis, mas sob controle americano. Com esse status político, a ilha não é um verdadeiro país. E talvez seja por isso que os porto-riquenhos são tão apaixonados por política. Afinal, na televisão, vê-se política o tempo todo, o ano inteiro. Assim, quando as eleições se aproximam, ela se torna onipresente. O que não se diz aqui, nem se dirá em lugar nenhum, é que é o debate que vai decidir as eleições e vocês só o verão na Telemundo. O presidente de Porto Rico é o presidente dos Estados Unidos. E no dia das eleições americanas, os porto-riquenhos elegem um governador. Que todos se definem com relação aos Estados Unidos e, durante a campanha, todos aparecem na TV para defender seus argumentos. Há, portanto, o candidato do partido que quer que Porto Rico se torne o 51º estado americano. Esta semana, Acevedo Vilá ha llegado al nivel más bajo que hemos visto en la política puertorriqueña. Excelente pregunta. O candidato do partido que apoia o status quo. La visión con las ideas de cambio. E o candidato do Partido Independente, que nunca ultrapassa os 5%. Eu me sinto orgulhoso
de pertenecer a uma tradição de luta independentista. Há também um novo candidato oriundo da sociedade civil e autoproclamado o Barack Obama porto-riquenho. Empecemos em conjunto a reconstruir a Puerto Rico. Que Deus te bendiga. O que quer que aconteça, a decisão sobre o status de Porto Rico caberá ao Congresso americano. A política aqui é considerada o esporte nacional. Como a questão do status do país ainda não foi resolvida, vocês compreendem que as eleições são como plebiscitos em favor de um candidato. Parecem mais, afinal, de um campeonato de futebol. Cada qual se coloca nos seus lugares. Este é o meu time, este é o seu time, e então cada um defende a sua camisa para ver quem vai levar a Copa, isto é, o cargo de governador. Flávia Garcia é produtora. Durante muito tempo, também estudou a televisão de Porto Rico, tendo escrito uma tese sobre a história da televisão de seu país. Quando se estuda a história de Porto Rico ao longo dos anos, nota-se que sempre foi assim. Os porto-riquenhos adoram política. Vivem-na, sentem-na. Onde quer que você vá, vai sentir essa paixão. Até as crianças nas escolas, influenciadas pelo que dizem seus pais em casa, falam dos candidatos, sabem os nomes, sabem que a eleição é para o cargo de governador. Se há tamanha influência, é porque se sente a política aqui. A televisão porto-riquenha é composta de 4 redes principais. A Univision e a Telemundo são 2 grandes emissoras hispano-americanas que transmitem também seus programas para os Estados Unidos, chegando a todos os imigrantes latinos. Nesses 2 canais, portanto, os porto-riquenhos têm de lidar também o tempo todo com os universos culturais de outros países latinos, sobretudo o México. A emissora UAPA exibe programas majoritariamente produzidos em Porto Rico e reivindica seu caráter local. Por fim, a última emissora é uma rede pública e educativa, a TU-TV. Contudo, cada vez mais os porto-riquenhos recebem também dezenas de canais estrangeiros por cabo ou satélite, captando a maioria dos canais da América Latina ou dos Estados Unidos. Os porto-riquenhos adoram os telejornais. São 3 edições diárias em todos os canais que exibem pelo menos 4 horas de noticiário todos os dias. Os telejornais de Porto Rico abordam sobretudo as atualidades locais, com seus grandes e pequenos acontecimentos. É em San Juan, a capital do país, em um bairro residencial, que mora a família Garraton. São 5 morando em uma grande casa: Jaime, seus pais, sua mulher e a filhinha de 2 anos. O poder é meu, o poder é meu. Ele quer assistir televisão. A vida dele é a televisão. Gosto de ver as notícias sobre tudo que se passa no mundo. Eu vejo o Canal 4, o APA, a rede local. É, e em espanhol. São as notícias locais, mas gosto muito de ver a CNN. É um jornal mais internacional. Isso, é mais internacional. Tem a CNN inglesa, a CNN em espanhol e a CNN dos Estados Unidos. Temos todas as CNNs do mundo. Prefiro em espanhol. Eu prefiro em inglês. Assim, a pequenininha assiste em espanhol e em inglês. Vou colocar num canal em inglês, HBO. Pode mudar de idioma para eu acompanhar? Para os Garraton, falar inglês é uma necessidade profissional, mas também uma vantagem na escolha dos programas. Não vejo muitos canais locais porque é tanto comercial que chego a me perder no programa em si. A gente perde até a vontade porque cortam os filmes todos para colocar cada vez mais anúncios. E aqui não há nenhuma rede que transmita os programas sem intervalos comerciais. É verdade que, com 16 minutos de anúncios por hora, a TV porto-riquenha mais parece um interminável intervalo comercial. Os anúncios aparecem a todo momento. Muitos são comerciais americanos, dublados em espanhol.
A economia porto-riquenha é profundamente dependente da americana e beneficia-se de seu apoio financeiro. Assim, os porto-riquenhos acabaram adotando seu estilo de vida com todas as vantagens e inconvenientes. Em meio a anúncios de comida pronta, uma propaganda nos vende remédios miraculosos contra a obesidade. Dentro do programa feminino Entre Nosotras, Entre Nós, um reality show aborda o tema. O quadro chama-se As Gordinhas Emagrecem, tendo obtido um enorme sucesso junto às telespectadoras. Por que entras à competência? Por mi salud y para verme bien. Esta competencia me cambió la vida. Me siento más ágil a través que he perdido peso, libras. Nossos padrões de beleza sempre estiveram ligados à magreza. Talvez sejam estereótipos criados pela nossa cultura, mas isso está mudando. E o programa Entre Nós foi um precursor nesse sentido, tendo oferecido às gordinhas a possibilidade de deixar seus complexos de lado graças à televisão. As gordinhas contam com o acompanhamento de um médico nutrólogo, por acaso patrocinador do quadro. No programa, um regime específico e exercícios físicos às vezes muito difíceis, como por exemplo a imitação de Jennifer Lopez, a grande estrela internacional originária de Porto Rico. Deixem nossas bundas em paz. Antes, quando se falava do pecado de ter ancas largas ou coxas grossas, era um problema. Há algum tempo, Jennifer Lopez, que para mim é também uma pioneira, possibilitou a introdução em Hollywood desse tipo físico. Vamos a pesarte. Ao fim de cada semana, as gordinhas se apresentam diante de um júri, que as avalia conforme a perda de peso e redução do nível de gordura. A vencedora, assim, perdeu mais de 30 quilos em 3 meses. É uma transformação e tanto, já que em Porto Rico a estética é fundamental para as mulheres. As porto-riquenhas, em geral, não são reconhecidas nos domínios intelectuais. O lugar que as mulheres ocupam na TV porto-riquenha, ou melhor, que ocupavam até lançarmos este programa, era o da apresentadora, de uma planta ornamental. Desde que este programa começou, não somos mais só plantas ornamentais, mas também mulheres que produzem o conteúdo dos programas. De fato, em Porto Rico, a televisão é repleta de plantas ornamentais, sobretudo nos talk shows, de acordo com a fórmula segura do Velho Senhor e Bela Dama. O Anda Pau Cara é um desses talk shows, exibido todas as noites na televisão porto-riquenha. Diante de uma apresentadora em bela forma, um boxeador vem falar de suas próximas lutas e tem de dar o melhor de si, participando de um esquete cômico do melhor gosto. É com os dientes, se hace com os dientes. Porque eu nunca me he casado. Por isso estamos practicando para que te quede mañana. Dale, ahí. Eso. Abajo. Ahí está. Ay, mi madre santísima. Eso le practica. Ahora, imagínate que le vas a acomodar el velo a ella para una foto. Porto Rico, apesar de ser um ponto Porto Rico é um ponto central do Caribe, um pequeno país que sofre influências do mundo inteiro, no que diz respeito à música e à cultura. Somos literalmente bombardeados por todos os programas estrangeiros. E por isso, quando concebo um programa para Porto Rico, penso em algo em que eu possa encontrar um pouco de tudo o que se passa no mundo, tudo o que se passe no âmbito internacional, mas que também as pessoas se identifiquem com o programa. E o que cada vez mais interessa os porto-riquenhos são as pessoas, o que eles chamam de farândula. Para o porto-riquenho, a farândula são todas as pessoas que aparecem na TV. As pessoas que aparecem na televisão têm admiradores. Todo mundo as conhece. E todo mundo as conhece tão bem que é como se fossem visitas na sua casa. As pessoas da televisão acabam fazendo parte da família. E do mesmo modo como queremos saber notícias dos nossos entes queridos, os porto-riquenhos querem saber o que fazem essas pessoas que frequentam as suas casas. Com esse empenho por saber cada vez mais sobre seus convidados, os programas de fofocas sobre as celebridades se multiplicam na televisão. Neste aqui, fazem uma insinuação sobre a homossexualidade de um político. O candidato a alcalde por San Juan, Ferdinand Pérez.
Entre os programas de maior sucesso, outros se esbaldam em violências diversas, enquanto este é um desfile dos piores momentos do mundo hispânico. Un trágico accidente teñó las calles de sangre. Violento, la sangre corrió en Costa Rica, donde 2 mujeres fueron asesinadas a machetazos. Y un niño de 10 años encontró la muerte mientras paseaba en su bicicleta en Texas. Gracias por estar con nosotros. Em um bairro popular de São Juan, moram Aniska, seu marido Wigbert e seu bebê. É um casal de restauradores. Nesta família, é principalmente Aniska que assiste à televisão. Eu digo com franqueza, prefiro assistir uma novela do que um programa de fofocas. Van a salir adelante y van a ser felices juntos. Sí te creo. Eu, por exemplo, adoro histórias de amor, porque me identifico com os personagens. Aprendo coisas. Aprendi muito com a televisão, nas novelas, nos filmes. E gosto muito. Su carácter es firme. Em Porto Rico, como em toda a América Latina, a novela é uma verdadeira instituição. Considerando-se todas as emissoras, a TV transmite uma dezena delas, e todos os dias há ainda outro tanto de reprises. Nas novelas, as histórias são sempre passionais e faz-se de tudo para manter o suspense do espectador. A ellos, lo único que les importa es que sean grandes. Una novela donde la ambición tiene un precio. Usted lo que se quiere es prostituir. Esta é uma novela colombiana que glorifica a cirurgia estética com um título inspirador: Sem Seios, Sem Paraíso. Foi no fim dos anos 80 que as emissoras começaram a importar todas essas novelas estrangeiras de baixo custo. As séries porto-riquenhas acabaram desaparecendo, o que representou uma perda considerável para a cultura local. Antigamente, essas séries eram dubladas em porto-riquenho, o que nos permitia reconhecer nosso sotaque, nosso modo de falar. Hoje em dia, não se faz mais isso. E nos deparamos com um idioma que é o mesmo que o nosso, mas entre aspas, porque acho que as línguas hispânicas não podem ser comparadas entre si. Assim, isso implica em falar uma língua que não é a nossa. Acabamos nos mexicanizando, ou nos americanizando. O que será pior? Não sei. Los ves en una novela que se hizo en México, los ves en una novela que se hizo en Miami, los ves en una película que se filmó en Colombia. Ves a los artistas puertorriqueños, pero no los ves como tal en programas de ellos, los ves en programas de otros países. Ahora mismo no están dando ninguna novela hecha en Puerto Rico, pero nos gustaría ver novelas hechas en Puerto Rico. Claro que sí. Uma boa notícia para a Aniska. Começa a ser gravada a primeira novela produzida em Porto Rico depois de mais de 20 anos. Rodada inteiramente na ilha com equipe e atores porto-riquenhos, ela aborda temas delicados sem rodeios. 3, 2, 1, acción. Temas que vão desde a corrupção até inclusive as relações. Os temas que abordamos vão da corrupção a relações entre pessoas do mesmo sexo. O que é tabu na nossa sociedade, porque os latino-americanos são muito conservadores. Cada capítulo de A Bordo do Desejo é um apanhado de todos os recursos dramáticos: assassinato, adultério, ação, sedução y chantaje. Si no fuera por mí, estuvieras en la cárcel, acusado por asesinato. Y yo soy tu cómplice. Estamos unidos para siempre. Ahora, dime, ¿quién va a ser tu asistente? Para essa série, a produção reuniu grandes recursos, muitas externas e dublês. Natural, para torná-la rentável, os produtores têm necessariamente de exportá-la e, portanto, fazer frente às novelas concorrentes dos outros países. Há uma espécie de monopólio de determinados países, o que torna muito difícil a existência de uma produção independente como esta. É preciso abrir caminho. Mas é justamente para isso que se torna tão imperativo e necessário que o façamos e travemos essa batalha. Toda a produção foi feita no intuito de atingir uma qualidade suficiente para ser exportada.
sua própria novela é tão importante para os porto-riquenhos que esse se tornou seu principal argumento comercial. Al borde del deseo, una gran producción hecha en Puerto Rico y para Puerto Rico. Este miércoles a las 9 por Guapa. Mas qual será essa identidade porto-riquenha? A de uma ilha caribenha, pertencente aos Estados Unidos, povoada por descendentes de conquistadores e escravos africanos e que embebida na cultura latina. Essa identidade é alvo de um programa que a busca, o de Pura Cepa, algo como Pura Essência, exibido na TU-TV, a emissora pública. Apresentado por Dani Rivera, o Frank Sinatra local, alcunhado A Voz do País, toda semana o programa apresenta aos telespectadores um artista com fortes raízes na cultura porto-riquenha. Hoje, Dani Rivera está em um bairro, um subúrbio da capital, onde vai visitar um músico e fabricante de instrumentos de percussão. Para Dani Rivera, apresentar esses artistas é uma forma de preservar a identidade de seu país. Venho do povo e, portanto, para mim, as pessoas são a essência do país. Falo com as pessoas, vou até onde elas estão, vou ao seu encontro. Quero saber, me conte a sua vida, quem é você, por que você está aqui, por que você faz o que faz, quem te ensinou isso tudo, de onde você vem, quem são seus pais. Tudo isso ajuda a gente a se identificar com a história daquela pessoa. Procuro eu também uma identidade através desse programa, procuro reforçar a identidade do que nós somos enquanto povo. Feliz, eufórico, porque estoy de regreso a mi barrio de Las Casas, extensión Las Casas. O credo de Dani Rivera é mostrar a cultura porto-riquenha em toda a sua diversidade. E, sobretudo, as origens africanas, com frequência minoradas pelos porto-riquenhos. Vea um racismo dentro da sociedade. Existe um racismo na nossa sociedade, um racismo latente, um racismo light. Mas, na verdade, o que acontece é que há um provérbio que diz: e a sua avó veio de onde? Que quer dizer que em cada porto-riquenho existe essa semente, esse germe da negritude, de uma negritude sagrada. Foi em um registro completamente distinto que se afirmou recentemente a identidade de Porto Rico. Objetivo, celebridade, um misto local de American Idol e fama, a princípio só foi exibido em Porto Rico. Diante do seu sucesso, os produtores decidiram exibi-lo em todo o mundo hispânico, incluindo candidatos latinos vindos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, conseguimos atrair os públicos de Nova York, Chicago e Miami. São mercados muito importantes para o objetivo celebridade, porque por mais que nos rotulem como latinos, não somos todos iguais. Há gente oriunda da América do Sul, da América Central, do Caribe. E no fim das contas, tudo isso cria uma mistura. Podemos falar a mesma língua, comer as mesmas coisas, mas somos todos diferentes e essa, para mim, é o que faz a riqueza do programa. E quando há um candidato do país, neste caso Juan, a veia patriótica dos porto-riquenhos corre em peso a seu favor. Este talento de cantar e creo que se ele me dio este talento debo responderle a él, debo hacer algo con él útil para la sociedad y ya me he dado cuenta de que pues, el público me quiere, me apoya. E multidões inteiras saem às ruas em seu apoio. Juan conseguiu unir todo o povo. No total, apareceram 20 mil pessoas. 20 mil para ver esse garoto do povo realizar seu sonho. No fim, é um dos momentos mais emocionantes para um produtor, quando se sente que conseguimos tocar alguém de maneira positiva no mais profundo de si mesmo. O grande ganador de Objetivo Fama é... Juan enfrentou na final um chicano, que vivia em Los Angeles. Ao fim de um suspense insuportável... Eres tu. Eres tu. Eres tu. Eres tu, Juan! Ele venceu, e o país inteiro ganhou com ele.
Com essa produção local, os porto-riquenhos puderam também reafirmar com orgulho sua existência como país, face aos demais países latinos e aos Estados Unidos. Porto Rico não é apenas um mercado para os Estados Unidos. Porto Rico é um país com sua própria identidade, com uma ideia precisa do que deseja ver na TV. E tem vontade de ver seus próprios artistas. Somos muito nacionalistas, um pouco como os mexicanos ou os franceses. Queremos ter nossas próprias coisas. A cultura americana não nos absorveu por completo. Falta de recursos é lamentável, assim como a ausência de uma emissora que seja efetivamente nossa. Talvez tenhamos uma certa tendência a olhar com inveja os Estados Unidos, ou países como o México, a Espanha, países que possuem de fato controle de seus meios de comunicação. O que, sem dúvida, se deve ao fato de que não nos sentimos completos, falta-nos alguma coisa. E temos o direito de lamentar aquilo que não temos, um controle real dos nossos meios de comunicação, que tanta importância tem para o desenvolvimento de um povo. Os porto-riquenhos não almejam a independência em relação aos Estados Unidos por razões econômicas. Porto Rico será, portanto, ainda por muito tempo este país que não é um país. Assim, esta pequena ilha continuará lutando por sua identidade com suas próprias armas, como a TV, por exemplo.